Hoje nós vamos falar sobre a terapia, processos terapêuticos. O que é terapia, Fabiana? Terapia são processos de autoconhecimento e cura emocional, realizadas por um profissional qualificado e capacitado que vai te acompanhar no seu processo. Cada terapia tem uma função específica e são profissionais qualificados. Lembra dessa palavra, qualificado? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum eu ouvir a crítica de algumas pessoas falar assim, é a mesma coisa que conversar com meu amigo. É muito mais barato, inclusive. Não é sobre isso. Os processos terapêuticos, eles têm estudos que falam, que comprovam a eficiência. Então, naquele espaço, é um espaço seguro, onde um profissional vai te acompanhar dentro do seu processo. Não pode ficar confusão. Parece uma coisa simples, mas é bem delicada. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar e nem é qualquer pessoa. Quando tudo começou, a história da Fabiana de falar nas redes sociais, de fazer vídeos, de ter todas essas mídias, o intuito principal era esse, porque eu atendia em consultório e eu dizia para o paciente, olha, eu acho que a terapia é importante. E ele não sabia, não tinha ideia do que eu estava falando. Para ele, terapia era tudo igual e todo mundo fazia a mesma coisa. E ainda hoje eu tenho pacientes que chegam para mim já fazendo terapia e eu pergunto, qual que é o processo terapêutico que você faz? E ele fala, não sei. Eles desconhecem a abordagem que aquele profissional realiza com ele. Então hoje eu quero falar com vocês, eu vou eleger 4 temas bem específicos, que está entre os 4 mais comuns, os principais, não são comuns, são principais. A primeira terapia, que é a mais estudada, tem nível A de evidência e que a maioria dos profissionais indicam, é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é um psicólogo especialista que tem técnicas bem definidas, com sessões delimitadas para trabalhar temas específicos de mudança de comportamento, de padrão de comportamento, que por algum motivo está adoecendo esse paciente. Fantástica, com profissionais fantásticos. Eu vou deixar aqui o link porque eu tenho um vídeo de uma profissional específica falando melhor do que eu, de uma forma mais abrangente, o que é terapia cognitivo-comportamental. A outra que eu quero pontuar com vocês é a psicanálise. Talvez uma das mais antigas, que vem de Freud. E de lá para cá a gente caminhou um monte sobre o estudo desse inconsciente. Então essa abordagem é fantástica, onde o paciente tem uma fala livre e um profissional que vai acompanhar esse processo. Um profissional também muito capacitado, porque não é qualquer pessoa. E hoje, às vezes, a gente tem algumas confusões em relação à psicanálise e a gente tem profissionais fantásticos. Aqui no canal e na minha rede social também tem uma profissional que fala especificamente o que é a psicanálise, como funciona e para quem é. O outro processo que eu quero trazer para vocês aqui é a terapia sistêmica. Não sei se alguém já conhece ou já ouviu falar. Na terapia sistêmica, existem vários profissionais ou alguns profissionais que fazem. E é comum, gente, eu quero lembrar aqui que um profissional domine mais de uma técnica. Então, na terapia sistêmica, essa pessoa que busca isso, ela vai olhar para ela e para todo o sistema, para essa família. O que aconteceu dentro dessa família que afetou essa pessoa, ou essa pessoa ainda tem, de alguma forma, vou usar a palavra aqui, interferência, ou ainda tem um domínio que é difícil para ela sair ou entender como aquele sistema funciona e o que para ela é mais desafiador. Aqui também eu tenho uma profissional falando sobre a terapia sistêmica. E a outra que eu quero abordar com vocês, que eu falo que é uma que eu tive a oportunidade de estudar, e tem uma senhora fantástica, uma grande amiga e uma referência nacional, que é a terapia de bioenergética. Não percam o vídeo da Malu, ela explica, são 2 vídeos na verdade, onde ela explica o que é. A terapia de bioenergética é uma terapia, dentro dos processos terapêuticos, a gente tem as terapias corporais. Já viu falar que o corpo fala? Na terapia bioenergética, o seu corpo vai ser trabalhado. É o corpo trabalhando as emoções. Então tem uma parte que é fala, que é história,
mas é uma terapia prática, literalmente, corporal. Assista o vídeo, é imperdível. Então esses são os temas que eu trouxe para vocês hoje, que eu acho bem interessante e bem pertinente, mas aqui eu quero pontuar uma coisa para vocês. Quando chega o paciente para mim, que eu oriento o processo terapêutico, eu não falo para ele o que ele deve fazer. Por quê? Porque para mim é como atividade física. Se eu falar para alguém que ele tem que fazer academia 2 horas todos os dias, de segunda a sexta, e ele não gostar, ele vai falar de jeito nenhum. Ou às vezes ele nem fala, ele vira as costas, vai embora e não faz. Os processos terapêuticos, quando eu comecei isso, é porque eu acredito que todos nós temos direito de escolha. E para você escolher o que faz sentido para você, o que você quer trabalhar, você precisa conhecer. Então, meu convite para vocês, aqui eu trouxe 4, mas são uma série, mas dezenas de processos terapêuticos. Conheça e escolha o que faz sentido para você, o que você quer trabalhar, o que você busca, quais são as suas dores e quem é, além do processo terapêutico, na terapia existe a questão da empatia. Você tem que gostar e confiar plenamente no seu profissional. Porque senão vai ser muito desafiador você tocar temas que muitas vezes a gente esconde da gente. Então a terapia é desafiadora sim. E às vezes existem pacientes que têm as experiências negativas, que têm dificuldade de falar. Ou às vezes chega para mim e fala assim, doutora, eu não vou fazer não, porque já tem 3 anos que eu estou fazendo, ou sei lá quanto tempo que eu estou fazendo, e eu não estou vendo um resultado. O que aconteceu? A primeira pergunta que eu faço para o paciente é, você já disse para o seu terapeuta que você não está percebendo nenhuma modificação? E ele vira para mim e fala assim, eu? De jeito nenhum, como que eu vou falar isso, doutora? Eu disse, não é uma relação de amizade, é profissional. Se você disser ao seu terapeuta que você não está percebendo nenhuma modificação, ele terá a oportunidade de fazer um movimento para te acolher ou para te direcionar ou entender qual que é a sua demanda que talvez não ficou clara. Ou talvez ele consiga te orientar que a percepção dele talvez não seja a mesma que a sua. E dentro dos processos terapêuticos existe um acompanhamento. Eu falo, não é um liga-desliga, mas é um caminhar. E essa pessoa, esse profissional, caminhará do seu lado para alcançar o que você quer modificar ou o que você quer trabalhar dentro de um contexto específico. Espero que tenha ficado claro para você. Eu quero que tenha deixado um gostinho de quero mais, de querer conhecer, de querer entender qual que é a função desses profissionais que me perguntam muito. Para quê? Por que eu preciso de um terapeuta? Eu falo porque muitas vezes as nossas dores, as nossas angústias são por situações de um lugar que a gente chama de inconsciente, que é difícil para a gente entender, para quem não. Porque eu falo assim, gente, por que toda vez eu repito a mesma coisa? Por que eu não consigo fazer diferente? É no processo terapêutico que a gente vai entender. Vou te exemplificar. Passei a vida inteira criticando a minha mãe por fazer uma coisa. Quando eu percebo, eu estou repetindo a mesma coisa. Por que isso acontece? Se eu quero modificar, se é algo que me incomoda, é no processo terapêutico que essas modificações acontecerão, se fizer sentido para você. E aí é a técnica que faz sentido para você. Então eu te ajudo a encontrar essa técnica, te orientar em relação aos profissionais para que você seja acolhido, para que você caminhe da melhor forma possível. Esse é o meu objetivo com você. Curta, compartilhe e encaminhe esse vídeo para alguém que está precisando. Com certeza você conhece alguém.